uns pelos outros, que muito podem ser os efeitos da oração do justo, daquele que em Cristo Jesus alcançou a justiça de Deus. Não por méritos próprios, nós não temos nossos méritos que sejam válidos ou aceitáveis, ou estejam à altura diante de Deus. Os méritos não são nossos. Os méritos da justiça que nos alcança, da justiça de Deus que remove a nossa injustiça e nos faz justos diante de Deus. Esses méritos não são nossos, são unicamente do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. É Ele que pagou o preço das nossas injustiças lá na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus diz: orem uns pelos outros. E vamos interceder nesta manhã. Ele nos dá uma legitimidade quando diz: se vocês entrarem em comunhão de propósito na terra, acerca de qualquer coisa, Ele não nos veta nada. E será concedido, veja, qualquer coisa, será concedido pelo Pai que está nos céus. Tudo que pedirdes ao Pai, oração é para o Pai. Oração é endereçada ao Pai. Não podemos endereçar a nossa oração à criatura, mas unicamente ao Criador. Até porque se alguém ora à criatura, primeiro precisa perceber que a criatura nada pode fazer. Só Deus tem todo o poder. A criatura humana, ela não tem todo o poder. Talvez ela tenha algum recurso material, algum recurso financeiro. Talvez tenha um bom nome, uma boa história, mas é tudo quanto terá. É tudo quanto possuirá. Quando a esposa de Jacó reclamava com Jacó dizendo que precisava que ele lhe proporcionasse ser mãe de um filho seu, ele vai ficar angustiado com isso. Ele vai ficar muito angustiado, porque ele vai dizer: sou eu Deus? Eu sou Deus para te abrir a madre. Isaque, patriarca, filho de Abraão, herdeiro da bênção. A sua esposa também era estéril. E os patriarcas, exceto no caso de Jacó, que ao casar com Lia, Lia tinha um ventre fecundo, mas Abraão em Sara não tinha um ventre fecundo, e precisou Deus agir. Isaque, da mesma forma, filho de Abraão, vai orar por 20 anos, para que então sua esposa Rebeca pudesse ter um filho. O rei de Israel, quando recebe da Síria a Naamã, com aquelas cartas que dizia: ao receberes o meu servo Naamã, saiba que ele é leproso, e eu envio para ser curado, envio a você para ser curado. E o rei de Israel então vai usar a expressão de Jacó: por acaso eu sou Deus para resolver tal coisa? E essas circunstâncias já vão mostrando o equívoco que é se voltar para a criatura. Porque ainda que a criatura pudesse tomar conhecimento de alguma coisa, nada poderia fazer. E se trata então de criatura que já morreu, aí fica mais difícil ainda, porque morto não pode ouvir, não pode falar, nada pode fazer. Ah, mas eu me volto para uma criatura porque ela é tão notória na terra. Bom, se milhões começarem a enviar pedidos
para um homem ou para uma mulher, e ele não terá meios nem recursos para sequer ler todos. A criatura é limitada. Por isso a nossa oração, ela deve se voltar para Deus. Tudo que pedires ao Pai, é ao Pai que nós oramos. E aí o Senhor diz: tudo que pedirdes ao Pai, e não nos veta nada, em meu nome. E aqui ele estabelece uma forma: pede ao Pai em meu nome. Este é o nome sobre todo nome. Ele é chamado de advogado fiel. Ele está sentado à destra do Pai. E a palavra nos revela que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Deus media a Deus para com o homem. É outro equívoco alguém achar que a criatura pode mediar a Deus com o homem. O único que pode mediar a Deus com o homem é o próprio Deus. Jó, ele vai trazer luz a esta verdade quando ele diz que não há árbitro, veja, não há juiz, não há intermediário que esteja entre eu e ele. Não há árbitro hábil, capaz. É isso que declara Jó. E porque a expressão de Jó tem muito sentido. Porque para argumentar com Deus, é preciso ser Deus. Quando Deus se apresenta para Jó, que tinha muitas perguntas a fazer, Deus e as fazia. Deus se apresenta a Jó, mas não para responder a Jó. Deus se apresenta a Jó e diz: Jó, você tem muitas perguntas, mas me diz uma coisa. Aonde você estava, Jó, quando eu estabeleci os alicerces da terra? Jó, aonde você estava quando eu risquei limite na areia e disse às águas do mar: até aqui você vem, daqui você não passa? Jó, Jó me diz o tempo das servas parirem, Jó. E Jó vai ficando, sabe, nenhuma das perguntas que Deus lhe fez ele podia responder. E Jó vai entender com muita clareza: só Deus argumenta com Deus. Por isso, ele vai concluir com muita precisão: não há árbitro entre nós. Não há um que possa mediar a nossa relação. Porque só Deus pode argumentar com Deus. O apóstolo Paulo diz que Jesus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. E o apóstolo Paulo diz: Jesus Cristo, o homem. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele deixa essa verdade muito clara. O único mediador, ele diz: Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, homem. E aqui o apóstolo Paulo ressalta a condição de Jesus vinculada à sua encarnação, o verbo que se fez carne, escreve João. A palavra, o Logos divino, se fez carne. Quando ele diz: no princípio era o verbo, era o Logos, era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Tudo foi feito por ele. Olha quem é ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E ele vai dizer: e a palavra, e o verbo, e o Logos, aquele que fala, aquele que argumenta, aquele que fala
desde o princípio, quando disse haja luz e dissipou toda a escuridão, porque Ele mesmo é a fonte de toda a luz. Eu sou a luz do mundo. Veja, e o Verbo se fez carne. Então, quando o apóstolo Paulo fala de mediação entre Deus e o homem, ele diz: há um só Deus e um só mediador. Mas esse mediador é Jesus Cristo, e ele ressalta: Jesus Cristo, homem. E por que o apóstolo Paulo não disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas Jesus Cristo, o homem? Aqui o apóstolo Paulo dá um enfoque àquilo que Jó não deu. Porque quando Jó fala de não há árbitro entre nós, o foco de Jó é Deus, quem pode argumentar com Deus? Mas quando o apóstolo Paulo revela, porque na Bíblia Sagrada a revelação é progressiva, Deus não diz tudo de uma vez. É preciso percorrer as páginas sagradas e absorvendo, conhecendo, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. E Deus vai se deixando revelar ao longo do relato sagrado, relato esse que percorre gerações, por mais de 40 autores, com um concurso de mais de 40 autores. A Bíblia Sagrada vai sendo escrita, a revelação de Deus vai sendo dada. Na antiga aliança, esta revelação era apenas uma sombra. Na nova aliança, no Novo Testamento, e aqui o próprio Verbo agora vai lançar luz, clareza sobre aquilo que era apenas sombra na antiga aliança. O Verbo se fez carne. E é na nova aliança que o apóstolo Paulo então vai lançar luz naquilo que Jó não tinha como revelação, não tinha como conhecer. E o apóstolo Paulo diz: há um mediador. Jó, tem um árbitro, Jó. Há um árbitro, Jó. Você não o conhecia. Não foi revelado no teu tempo, na tua época, Jó. Mas há um que é hábil, há um mediador capaz. E ele diz: e este mediador capaz é Yeshua, é o Deus que salva. Yeshua, o Deus Salvador, é Jesus Cristo, o ungido de Deus, é o Machia, é o ungido, é o Messias. Este é o Verbo que se fez carne, e ele vai declarar Jesus Cristo. Ele diz homem. E por que é importante dizer homem? Porque Paulo vai dizer, ele não é apenas Deus, Jó, que fala com Deus, que argumenta com Deus, Jó, mas ele é também homem. E a palavra de Deus diz homem de dores, experimentado em trabalhos. E aqui ele vai revelando, ele sabe o que é sede, Jó. Ele sabe, Jó, o que é passar dores, o que é ter dores. Jó, ele ficou doente, enfermo, e Jó devia sentir dores terríveis. Naquele processo em que ele perde sua saúde. E uma pessoa sem saúde, saúde é algo precioso, é algo tão valioso. É inestimável o valor da saúde. Porque uma vida sem saúde é uma vida sem prazer. É comer o alimento sem sal. É comer o alimento sem tempero. É quando a vida perde a saúde, perde o sabor. A alegria vai embora. A tristeza chega. Não à toa Eclesiastes declara, o escritor Salomão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua força, da tua juventude. Ele diz: antes que venham os dias, lá na frente, quando a saúde vai embora, nos quais dirás: não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Por quê? Porque a saúde foi embora. Por quê? Porque as janelas da casa se escureceram. Os olhos já não têm a visão. Por quê? Porque tremem os homens fortes da casa.
as pernas já não têm mais a mesma força, a mesma capacidade da infância, de correr, de pular, de saltar, não. Sabe quando o gafanhoto for um peso, declara o escritor ali em Eclesiastes, por quê? Porque o peso do corpo, a musculatura vai se esvaindo com os anos, e já não há mais a mesma força, e as vértebras vão se vergando, vão se deformando. Quando os moedores cessarem, porque até a quantidade de dentes vai diminuindo. Quando acordar com o barulho do passarinho, que o sono já é pouco, ele lhes dirás: não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Jó sabia o que era dores, mas ele não imaginava, nem podia imaginar, que além de haver um mediador capaz, além de haver um mediador aceito, capaz porque é divino, aceito porque Deus é santo, e quem pode se aproximar de um Deus santo no tribunal eterno, se tiver alguma mancha de injustiça? Jó não podia imaginar que havia, e além de haver, era alguém que na terra declarava para os seus inimigos: quem me convence de pecado? O Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Jó não imaginava, não alcançava que esse árbitro, que esse mediador, ele conhecia suas dores. O profeta Isaías declara: pelas pisaduras de Cristo, pelas pisaduras dele, fomos curados, fomos sarados. Ele não apenas conhecia as dores de Jó, mas ele tomou as dores de Jó, as enfermidades de Jó. Ele que bastava dar a vida, mas ele faz mais do que dar a vida. Ele toma sobre si as nossas enfermidades, ele toma sobre si as nossas dores, não apenas os nossos pecados. Ele aumenta a sua carga, e a palavra diz: pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Ele tomou o câncer sobre ele, ele tomou a leucemia sobre ele, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, aquelas que estão catalogadas e as não catalogadas, as conhecidas e as desconhecidas, e ele tomou sobre si. Jó sequer podia imaginar que aquele que é o árbitro, aquele que é o mediador, ele conhecia tão profundamente o que era ser homem. E o apóstolo Paulo, ao apresentar este mediador que Jó desconhecia, e ele diz: único mediador, porque não há outro além dele, único mediador capaz, não há outro capaz como ele. Ele é capaz porque é divino, Jó, é verdade. Ele é capaz porque ele é Deus, Jó, é verdade. Mas ele é o mediador ideal, Jó, porque ele é homem, ele sabe o que é ser homem. Só pode falar de dores quem sente a dor, é quem foi ferido, é quem foi machucado, que conhece, que sabe como tratar a dor do outro, é quem já precisou ser consolado, é quem já esteve no desconsolo e precisou de consolo, que é capaz de consolar quem precisa de consolo. Ele não é aquele que tem simplesmente empatia, não. Ele vai além da empatia. Ele é aquele que olha para aquele que sente dores e ele conhece essas dores. Ele é aquele que olha para o Bartimeu,
que diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto alguém diz: te cala, cego. Enquanto alguém diz: cego, você não é ninguém, fica aí na beira do caminho, cego, não incomode ele. Ele é aquele que para por causa do cego. E eu tenho convicção, ele é aquele que foi no caminho do cego. Ele não apenas parou para um cego que clama e crê, mas ele mesmo foi encontrar-se com o cego no caminho. Ele sente a escuridão que está na vida daquele cego e pergunta-lhe: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E a sua resposta não deixa dúvida: vê. Oh, aleluia. A tua fé te salvou. Abre os olhos. Eu sinto a tua angústia no meio desta escuridão tão profunda aonde você está. Ele é aquele que olha para o paralítico. E ele não tem apenas empatia pelo paralítico, mas ele é aquele que sente a condição do paralítico. E ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. Ele é aquele que uma mulher que não podia ser tocada e não podia tocar em nada, estando ela anônima no meio da multidão, indo ele à casa de Jairo, que lhe pede socorro. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é aquele que responde ao clamor. Ele não é indiferente ao que sofre. Ele não é indiferente ao que padece. Mas é aquele que vai. E quando acompanha aquele pai aflito, quando ele acompanha aquele pai que lhe pede socorro: a minha filha jaz às portas da morte, muito doente, Senhor, vem. Oh, Senhor, vem. Ele não nega a sua presença a quem o chama para a casa aflita, para o quarto da enfermidade, para o quarto da aflição, para o quarto da dor. Nem todo mundo está disposto a ir aonde alguém está enfermo. Nem todo mundo se dispõe a fazer a visita a quem precisa de visita porque está enfermo, com uma grave enfermidade. Quantos que nessa hora querem mais é manter a distância? Mas ele é aquele que não nega. Não sem razão ele vai dizer: porque estive doente e fostes visitar-me. Quando foi? Quando o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Olha, ele se coloca na condição do enfermo, a ponto de dizer à sua igreja: quando você visita o enfermo, é a mim que você visita. Ele é aquele que sente a dor. Jó, ele é o mediador excelente, Jó, porque ele sente a tua dor, ele conhece o teu problema, ele sente o que você sente. Jó não podia imaginar isso. Mas é por isso que o apóstolo Paulo vai completando essa revelação. Ele diz: ele é o único mediador, Jó. Há um árbitro. Há um árbitro, mas é o único árbitro. Deus que argumenta com Deus. Deus que sabe o que é ser Deus. Deus que é santo como Deus é santo, justo como Deus é justo, poderoso como Deus é poderoso, eterno como Deus é eterno, luz como Deus é luz. Tema minia lenda kemené.
mas homem de dores, como homem de dores, experimentado em trabalhos, como experimentado em trabalhos, servo sofredor, como sofredor, aquele que é sensível à dor e sente a dor como que padece a dor. Não há árbitro melhor, Jó. Não há árbitro maior, Jó. Por isso, o apóstolo João ainda parece querer ampliar a revelação bíblica que passa pela indagação de Jó, pela assertiva de Jó. Não há árbitro capaz entre nós. Mas o apóstolo João, aquele que escreve não com o foco de narrar o que ele fez, o que o Senhor realizou, mas com o foco de dizer: vocês já leram sobre o que ele fez. Vocês já leram acerca do que ele falou, do que ele ensinou, mas agora... E João escreve por último: mas agora eu vou escrever acerca de quem ele é. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que estava com Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a água para o sedento. Ele é a fonte das águas vivas, que impede as águas dele não perecem de sede. Ele sacia a alma sedenta. Ele alimenta o faminto de Deus. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a porta de salvação. Quem entra por esta porta tem salvação. Ele é o bom pastor, aquele que cuida, aquele que vai na frente quando tira as ovelhas para fora, aquele que protege, mas também aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas, aquele que dá a vida não lhe é tomada à força, não, ele voluntariamente dá a sua vida, ele voluntariamente se entrega para ser levado, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abrirá a boca para protestar, mas ele voluntariamente vai. Ele tem o poder, a autoridade para entregar a sua vida. Não é a morte que vai ceifar-lhe a vida, ele entregará a sua vida no Calvário. Ele declarará: Pai, em tuas mãos eu estou rendendo o meu espírito. Não é a morte que colhe o seu espírito, ela não tem poder sobre ele. Ele rende ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego voluntariamente, eu derramo o meu sangue, eu dou a minha vida, eu tomo sobre mim, não apenas os pecados, mas sobre minhas dores, mas sobre minhas enfermidades, o castigo que traz a paz sobre mim. Ele é Shalom, ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Senhor Todo-Poderoso, mas ele é aquele que tem toda a misericórdia, ele é aquele que tem toda a benignidade, ele é aquele que sente a dor, ele é aquele que conhece a dor, ele é aquele que tem cicatrizes, que canta Jorge Araújo dizendo que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse, para que você pudesse ser livre. Livre, livre, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João, o apóstolo,
vai escrever no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz: meus filhinhos. Olha que idade que João tinha quando escreve isso. Meus filhinhos. É um ancião. Me remete a muitos e muitos verões. Ele esteve no regaço do Senhor. E recebeu o pão, do qual o Senhor disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Ele recebeu do Senhor o cálice que o Senhor apresentou, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. É o sangue que é derramado por vocês para a remissão dos pecados. A conta impagável do pecado está sendo paga. A dívida com a justiça eterna está sendo liquidada, está sendo quitada. Dali a algumas horas, João irá ouvi-lo declarar lá no Calvário: tetelestai. O próprio João vai registrar: está pago, está quitado, a justiça está cumprida. Por isso, João, com muita idade, passado muitos verões, ele escreve com as cãs brancas que ainda lhe restam: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, e pecado na nossa vida é acidente, precisa ser acidente, porque o salário do pecado é a morte. O pecado é o aguilhão da morte. Por isso, nós que entregamos a vida para o Senhor, somos chamados a uma renúncia. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se no disposto à sua natureza carnal, caída. Negue-se a si mesmo. E ele diz: tome a sua cruz. Porque é difícil dizer não para si mesmo. É difícil dizer não para os caminhos que, como diz Provérbios, há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas, as melhores oportunidades, os melhores prazeres da vida. Há pílulas que parecem as melhores coisas da vida. Há cigarros que parecem trazer os melhores prazeres da vida. Há substâncias que parecem proporcionar as melhores viagens da vida. Há práticas, há escolhas que parecem, mas a palavra de Deus diz: mas o final deles são caminhos de morte. Apenas parecem.
são miragens do deserto, apenas parecem, apenas têm aparência. O vinho é doce como mel no princípio, mas no final ele vai picar, inocular veneno como uma víbora e vai matar aquele que o consome. Deus não nos chamou para sermos escravos, porquanto aquele que pratica o pecado declara ao Senhor, é feito escravo do pecado, é aprisionado pelo pecado, é aguilhoado pelo pecado. O apóstolo Paulo, ele vai escrever acerca do escravo do pecado, do esmagado pelo pecado, quando ele diz, ao associar o seu pecado a alguém que ele assassinou, a um corpo que, uma vez morto, não vai ser sepultado, mas para que ele pague pelo crime, é amarrado às suas costas, é preso por cordas às suas próprias costas, e ele agora, para onde ele for, ele terá que levar o cadáver, e aquele cadáver logo vai exalar um cheiro, um odor, um mau cheiro terrível, um odor putrefato, o odor de gases exalando, de um corpo apodrecendo, sendo consumido, sendo devorado, de dentro para fora, de fora para dentro. E aquele condenado que matou não pode se livrar daquele corpo, mas vai morrer em decorrência do apodrecimento daquele cadáver que lhe foi atado ao seu corpo saudável. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai usar uma expressão na qual ele revela a condição do homem subjugado pelo pecado, quando ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do cadáver, do assassinato que eu cometi? Quem pratica o pecado assassina a si mesmo. Quem pratica o pecado é homicida de si mesmo. É por isso que aquele que serve ao Senhor, pecado na sua vida pode acontecer, mas é acidente. Precisa ser acidente. Porquanto escreve o apóstolo Paulo também dizendo: porquanto não vivo mais eu, Paulo, caí do cavalo, em Atos capítulo 9. Paulo, a caminho de Damasco, caí da montaria, ao ver a luz do mundo, eu caí da montaria e morri. Mas Ele me fez nascer de novo. Ele me fez vivenciar um novo nascimento, quando me chamou pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu, não sabendo quem ele era, porquanto toda a lei não me revelou quem ele era, porquanto todo o farisaísmo não me fez capaz de entender quem ele realmente era, porque todo o judaísmo e todo o ismo não me fez capaz de compreender quem realmente era o árbitro, quem realmente é o mediador, quem realmente é o intercessor, quem realmente é a ponte, quem realmente é o ungido de Deus, quem realmente é o resgatador do perdido, quem realmente veio buscar e salvar, quem verdadeiramente é a porta, quem verdadeiramente é o caminho, qual é a real verdade que liberta, quem é a vida. Eu não sabia, eu não conhecia, e caído, então perguntei, ao ouvir-lhe chamar-me pelo nome, sabe, ele é aquele que conhece e chama pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues?
E eu lhe perguntei: quem és tu, Senhor? Eu sou hebreu de hebreu, fariseu de fariseu. Consagrado ao 8º dia na aliança, na velha, na antiga aliança. Mas eu não sei quem o Senhor é, quem és tu? E ele me respondeu, relata o apóstolo Paulo: eu sou. É a resposta que ecoou em Êxodo 3, quando Moisés indaga: Senhor, quando eu for ao Egito e disser ao povo, e disser aos príncipes e aos anciãos do povo, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos vossos pais me encontrou e me enviou, e me perguntarem qual é o nome dele, aleluia, o que direi, Senhor? Quem és tu, Senhor? Qual é o teu nome? O que o teu nome declara a teu respeito? E a resposta do Senhor é: eu sou quem sou, eu serei quem serei, eu estarei aonde estarei, eu estarei porque estarei. Eu sou Deus eterno. Aquele que responde no caminho de Damasco ao fariseu Saulo, aquele que responde ao aluno primaz de Gamaliel, aquele que responde ao doutor da lei, aquele que fala ao perseguidor da igreja. Ele diz: eu sou Yeshua, eu sou Egoimi Yeshua, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou o árbitro, eu sou o mediador capaz, eu sou Deus e posso argumentar com Deus em defesa do pecador. E eu sou o verbo que se fez carne, e eu sei a tua dor, e eu conheço o teu problema, eu sinto a tua causa, e eu tenho me compadecido de ti. Eu sou Jesus. E Saulo diz: o que devo fazer? Ele entende: o meu doutorado na escola de Gamaliel não é nada. Ele vai entendendo: o meu farisaísmo não é nada, o meu judaísmo não é nada, as minhas práticas legislativas, as minhas práticas, o meu esforço em guardar ordenanças e tradições religiosas, isso não é nada. A religião herdada dos meus pais não é nada. Então eu não sei de nada, eu estou no caminho errado, eu não sabia. Então ele diz: Senhor, o que devo fazer? Agora que eu te vi, agora que eu te conheci, agora que a luz brilhou da escuridão da minha alma, o que é que eu devo fazer, Senhor? O que devo fazer? Perguntou o carcereiro de Filipos mais tarde a este Saulo, agora denominado Paulo. E o carcereiro de Filipos perguntava: que devo fazer? A mesma pergunta. E agora, o que devo fazer para ser salvo? E agora, este que responde não é um fariseu, este que responde não é o aluno de Gamaliel, este que responde não é hebreu de hebreu, não, este que responde não é alguém que valorize mais as coisas antigas, os conhecimentos antigos segundo o saber humano. Este que responde é aquele que disse: eu reputo tudo aquilo que é do meu passado por esterco, eu percebo que nada disso pode salvar, que nada disso pode fazer alguma coisa pelo pecador. Este que responde é Paulo, aquele que nasceu de novo. Este que responde é
Paulo, aquele que se encontrou com o Senhor. Este que responde é Paulo, aquele que recebeu a revelação do Evangelho diretamente do Senhor. Este que responde é Paulo, o apóstolo dos gentios. Este que responde é Paulo, embaixador de Jesus Cristo entre os gentios. E ele diz: confia, crê, confia, deposita no Senhor Jesus Cristo toda a tua confiança e serás salvo, e serás salva. Confia no árbitro, confia no mediador, único e suficiente mediador. Confia em Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e eterno Salvador. Aquele que é único porque não há ninguém como Ele, aquele que é exclusivo porque somente Ele pode, somente Ele é Deus, somente Ele é homem, exclusivamente Ele, nenhum outro serve. Suficiente, porque o que Ele realizou na cruz, pagou. O que Ele realizou na cruz, nada pode ser acrescentado. O que Ele realizou na cruz, de nada pode ser diminuído. O que Ele fez é suficiente. Você não precisa fazer mais nada. O que Ele fez está feito. Ele pagou o preço por você. Confia nele. Confia, constitua Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, verdadeiramente serás salvo. Verdadeiramente serás salva. Que coisa gloriosa é o Evangelho. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, se um acidente acontecer, temos, olha o que Jó não podia afirmar e não sabia, temos um advogado, temos um defensor, temos um mediador, uma porta, um caminho. Temos um advogado para com o Pai. No tribunal de Deus não comparecemos só, mas no tribunal eterno. Não precisaremos abrir a boca para dizer alguma coisa, e ainda que pudéssemos abrir, de nada serviria o nosso falar. Não precisaremos falar, porque o Verbo falará por nós. Não precisamos de nos defender, porque o Verbo é o nosso advogado de defesa, é a nossa proteção diante da justiça de um Deus infalível. Temos um advogado para com o Pai, e esse para quem vamos e comparecemos não é qualquer Deus, é o Deus que é nosso Pai, porque um dia a palavra escreve João, inaugurando o seu evangelho, ele veio para os que eram seus, e os seus lá em Israel não receberam. Muitos disseram não para ele, a maioria não recebeu, mas a todos quantos o receberam, mas aquele que creu, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos de novo. Bendito seja o seu nome. E é por isso que João vai escrever aqui: temos um advogado. Ele não diz junto a Deus, junto ao juiz todo-poderoso, mas ele diz junto ao Pai. Aleluia. Eu vou ao tribunal, mas é o tribunal do meu Pai, Terriminea, onde eu tenho um advogado, onde eu tenho Jesus Cristo, o justo. Bendito é o seu nome. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. E ainda que eu não seja justo, ainda que eu não tenha justiça própria, ele diz: Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Recebe o cartão dele. Temos um advogado. Você tem nesta manhã um advogado para advogar a tua causa, para advogar a tua vida, para advogar a tua situação. Temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E ele vai escrevendo e vai declarando
E Ele é, não para por aqui, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos torna aceitáveis para Deus. O sacrifício de touros, o sacrifício de ovelhas, cobriam o pecador com sangue inocente. Mas o pecado estava ali, estava debaixo da cobertura, mas ainda estava ali. Mas Jesus Cristo fez uma obra perfeita. Aquilo que a religião não podia fazer. Aquilo que o sangue inocente de vítimas inocentes não podia fazer. Escreve João, em sua primeira epístola, no versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Veja, a nossa infidelidade não torna infiel. Ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Ele é fiel. E Ele diz, e justo, para nos perdoar os pecados. Ele é justo porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Ele é justo porque Ele mesmo tomou sobre si a nossa injustiça. Ele é justo porque Ele quitou, Ele pagou a dívida por mim e por você. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu não sei quais são os teus pecados. Que tipos de pecados você tem cometido? Que tipos de práticas você tem adotado na sua jornada, na sua vida? O que eu sei é que o pecado leva à morte. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E a palavra diz, e o Pai nem vos, para que Ele não vos ouça. Os vossos pecados, escreve Isaías 59:2, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado que leva à morte separa o homem de Deus. Mas a palavra diz que ainda que esses pecados, ainda que essas práticas tenham como sentença a morte, se confessarmos os nossos pecados, confessa os teus pecados. Confessa os teus pecados nesta manhã diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo e qualquer pecado. E diz a palavra, e nos purificar. Aquilo que o sacrifício do touro, do novilho, da ovelha não podia fazer. Mas Ele pode fazer. O profeta Isaías, profeta messiânico, vai dizer, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles serão purificados e ficarão mais alvos que a neve. Eu gosto daquele tradutor que vai traduzir a Bíblia para um povo de língua africana que nunca viu neve e teve dificuldade de escrever, e ficarão mais alvos que a neve. Dizer que é mais alvo que a neve para quem nunca viu a neve. E ele teve dificuldade, então ele escreve, ficarão mais alvo que a polpa do coco. Aleluia. E quem lia a palavra se alegrava, porque a polpa do coco é tão branca, é tão limpa, é tão pura. É por isso que Ele foi à cruz por você, para tirar toda a impureza, para tirar toda a sujeira. O salmista vai dizer, Ele me tirou de um charco de lodo, de um lugar apodrecido. Ele resgatou a minha vida. Ele quer também resgatar a tua vida nesta manhã. Para isso Ele veio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda a nossa injustiça. O final da nossa injustiça é a justiça dele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É quando você diz: eu sou tão pecador que isso não vai conseguir resolver o meu problema. Eu sou tão pecadora que eu não sou digna de ser lavada, purificada por Ele. Para mim não há solução. Mas a palavra de Deus diz diferente. Ela diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, por aqueles que já são dele, já entregaram a vida para Ele e acidentalmente ainda pecam. Acidentalmente, por estarem em uma natureza carnal caída, ainda são expostos ao acidente do pecado. Mas ele diz: não só pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso o apóstolo Paulo escreverá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se por um homem entrou o pecado, e com o pecado a morte, também por um homem, o homem perfeito, também por um homem, um que nunca praticou injustiça, também por um homem, o verbo que se fez carne, também por um homem que conhecia as dores, também por um homem experimentado em trabalhos, também por um homem que sabe o que é sofrer, também por um homem aceitável para Deus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro inocente de Deus que tira o pecado do mundo, entrou a salvação, entrou o resgate, e ele vai dizer: eu vim buscar e eu vim salvar o que estava perdido, o que se tinha perdido. Você está perdido, mas não precisa continuar perdido. Jesus veio te encontrar. Ele disse: eu vim buscar e salvar. Ele veio te buscar, ele veio te salvar, e ele já pagou o preço. Ele é a propiciação pelos teus pecados. Vem para Jesus. Nenhum outro pode salvar. Vem para Jesus. Nenhum outro pode libertar da escravidão do pecado, do vício, da droga. Vem para Jesus. Ele tem vida e vida em abundância para você. Ele declara que veio para isso, para te dar vida nova, vida e vida em abundância. Escreve: eu quero Jesus. Dá esse passo. Eu quero esse árbitro na minha vida. Eu quero esse mediador na minha alma. Eu quero esse mediador na minha família. Eu quero este mediador na minha casa. Padroeiros, padroeiras, santos da história da igreja, não podem ser o teu árbitro. Não podem te salvar. Não podem remir a tua alma, mas Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Se com a tua boca confessares, confessa Jesus nessa manhã, porque Deus te amou de tal maneira, recebe a palavra, porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu voluntariamente, para que todo aquele, toda aquela, eis aí você, para que todo aquele, para que toda aquela, eis aí a tua vida, eis aí a tua história, que nele crê. Você só precisa crer, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele te ama. Deus prova o seu amor para contigo. Diz a palavra, em que Jesus Cristo deu a sua vida por você, sendo você pecador, sendo você pecadora.
indigno e indigna, mas é Ele quem te faz digno. Oh, aleluia, pelos seus méritos na cruz do Calvário. Vem para Jesus, dá esse passo. Filho pródigo, levanta da queda e vem de volta aos braços do Senhor. Vem, comparece de novo à presença do Pai. Você tem um advogado, você tem um advogado nesta manhã. Você tem aquele que fala por você. Você tem alguém que defende a tua alma, que defende a tua vida, que defende a tua causa. Ele tem as mãos furadas. Ele tem cicatrizes. Ele pagou preço pela tua alma. Nenhum outro, nenhuma outra pode salvar. O apóstolo Pedro vai dizer isso em Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome há dado entre os homens, nenhum outro nome há dado, nem nome de homem, nem nome de mulher, nem nome de rei, nem de rainha, nem de grande, nem de pequeno, nem de rico, nem de pobre. Nenhum outro nome, diz Simão Pedro, há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Constitua Jesus nesta manhã como teu único, suficiente Salvador, exclusivo e eterno. Constitua Jesus nesta manhã. Escreva: eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego ao Senhor Jesus a minha vida. Vem para Jesus. Aquele que tem a vida por preciosa perderá a sua vida, mas aquele que não tiver a sua vida por preciosa, ele diz: e me entregar a sua vida, entrega a tua vida, salvará a sua vida. Agora eu te convido para orar. Muito pode em seus efeitos a oração do justo. Glorifique a Deus. Você que tem entregado a sua vida para Ele, você que está em aliança com Ele, porque a justiça de Deus está sobre você. A justiça de Deus, que é Jesus Cristo, está na tua vida. Aquele que me ama, Ele diz: faz a minha vontade, e eu e o Pai iremos até Ele, até ela, e nele e nela faremos o nosso lar, a nossa morada. A justiça de Deus habita em você. Muito pode em seus efeitos a oração dessa pessoa. Muito pode em seus efeitos a oração do justo. Para Deus não há impossível. Vem para Jesus. Luísa Souza, ela disse: eu quero Jesus. Oh glória, eu amo